Bom, o que acontece? A gente vinha da República Populista, né? A gente vinha da República Liberal, que se chama, com a Constituição de 1946, em que tínhamos vários partidos. Menos o Partido Comunista, porque não podia ter Partido Comunista por dois motivos. Primeiro, porque o Partido Comunista está ligado a Moscou e a gente estava alinhado com os Estados Unidos, então a gente não gostava dos comunistas. E também porque o Partido Comunista defendia uma ditadura do proletariado, né? Aquele esquema de defender a ditadura do proletariado, a ditadura de esquerda. Então, o que a Constituição brasileira vai dizer? Olha, você é proibido de defender a ditadura no Brasil. Então o Partido Comunista não pode funcionar, porque ele defende a ditadura. Tá? Essa é a brecha. Né? Até hoje, tecnicamente, você não pode defender a ditadura. Né? Aqueles atos lá no Congresso que ameaçaram, né? Que pediam fechamento de Congresso, fechamento de STF, esses caras são investigados porque você não pode defender a ditadura. Tá? A democracia, de acordo com o paradoxo de Popper, que é um físico teórico, né? Que aí se mistura com a filosofia, o Popper diz, né, que a única coisa que a liberdade não pode defender, que a única coisa que a tolerância não pode tolerar é a intolerância, né? Porque a intolerância anula a tolerância. Então a única coisa que a democracia não pode tolerar é o fim da democracia, né? Ou seja, quem defende o fim da democracia, porque senão você anula a si mesmo. Então, o paradoxo de Popper. Então, aí a gente vai não ter partido comunista. Mas a gente não tinha partido comunista, mas tinha um monte de partidos. Tá? Tem PSD, tem PTB, tem UDN, tem PSD, PTN, tem um monte de outros partidos. Né? E esses partidos todos que estavam acontecendo, no começo da ditadura, o presidente Castelo Branco vai dizer o seguinte: olha, ato institucional número 2. Vamos instituir o bipartidarismo. Qual que é a graça do ato institucional? Eu vou dividir em duas agremiações políticas, não vou permitir a existência de partidos políticos, e essas duas agremiações políticas, então, vão ter que se comportar como eu quero, senão eu dissolvo isso daí e fecho isso daí. Tá? Então, absolutamente antidemocrático, né? Como a gente pode imaginar. E é aí que aparece a Arena, Aliança Renovadora Nacional, né? Estão querendo refundar aí um partido chamado Aliança, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, né? Que seriam os dois partidos. O ato institucional número 2 também dá autorização para o presidente para fechar órgãos legislativos. Então, sempre que o presidente achar que a coisa não está funcionando como ele queria, ele pode fechar, colocar em recesso um órgão legislativo ou fechar e convocar novas eleições para atender aos seus interesses. Né? Repara aí que nós estamos caminhando para aquela situação de ditadura totalmente hermética, totalmente fechada, porque até aqui a gente ainda busca manter uma aparência democrática. Por que aparência? Porque teoricamente eu tenho um presidente, que teoricamente tem que respeitar um poder judiciário, que teoricamente tem que respeitar um poder legislativo. A questão é que um monte de juízes contrários à mentalidade do golpe de Estado de 31 de março foi demitido. Um monte de parlamentares contrários ao golpe de 1964 foram cassados, ou seja, perderam seus mandatos, e aí o presidente está fazendo o que ele quer. Né? Mas a aparência democrática está aí, porque você tem juiz, porque você tem deputado e porque você tem um presidente né, que não quer se mostrar como um ditador. Tudo bem? Agora, uma vez que eu fechei os partidos, o que foi feito deles, né? Os três principais partidos eram o PSD, Partido da Social Democracia, Partido Social Democrático. 66% desses caras vieram para a Arena, 34% deles para o MDB. O PTB, que era o partido do Vargas, né?
31% dos políticos desse partido vieram para a Arena e 69% para o MDB. E a UDN, União Democrática Nacional, 91% Arena, 9% MDB. Veja que esse partido aqui, que era um partido ligado a industriais e ligados aos donos dos meios de comunicação, por exemplo, a família Marinho, por exemplo, a família Frias, né, da Folha de São Paulo, né, estavam aqui nesse grupo. Esse grupo aqui é o grupo do Carlos Lacerda, esse grupo é o grupo do Assis Chateaubriand, né, fundador da TV Tupi. Então são vários os grupos de industriais ligados ao DN, tá? O PTB é aquele mais ligado aos sindicalistas, ao movimento sindical, né, o Partido Trabalhista, né, mais ligado a Vargas. E o PSD é uma certa elite, mas é uma certa elite mais nacionalista do que a UDN. Tudo bem? Aqui uma das charges daquela época. Do lado direito, lá de óculos, o Golbery, do Couto e Silva, esgrimando com Ulisses Guimarães. Golbery, do Couto e Silva, um general, né, nome forte da Arena. Na verdade, ele nunca foi general, ele vai ser general só depois de ser aposentado, né, depois de ser colocado na reserva. Colocam, nomeiam ele general e colocam na reserva. Ele era capitão, tá? Mais homem forte do governo. E o Ulisses Guimarães, né, um político de larga data e dos pais da Constituição de 1988, democrata convicto. Essa charge aqui é uma charge interessante porque ela é uma charge que fala o seguinte: PSD, PTB, UDN, né? Tá vendo aqui, ó, PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL, PRT, finados. É a charge do Fortuna, que vai aparecer no dia 2 de novembro de 1965 no jornal. Por que 2 de novembro de 1965? Porque, ó, o ato institucional número 2 é de outubro de 65, então no primeiro dia de finados ele já coloca ali a charge dos finados, né, dos partidos que deixaram de existir, tá bom? Então essa daqui. Fevereiro de 1966 a gente já vai fazer mais uma jogadinha para o que a gente chama pro recrudescimento, ou seja, para aquele momento em que a ditadura vai se fechando, vai ficando cada vez pior. Aí 3, eleições indiretas para governadores, ou seja, o governador a população não elege livremente, e indicação de prefeitos de capitais e cidades estratégicas. Perceba que a classe política que apoiou o golpe civil-militar de 1964 está tomando uma porrada na cara. Por quê? Porque eles apoiaram pensando, bom, nós vamos tirar o João Goulart do poder, vamos tirar o PTB do poder, vamos convocar eleições, aquela história de intervenção militar, né? Você tira a esquerda do poder, aí os militares saem de campo. Só que o que está ficando aqui cada vez mais claro? Está ficando cada vez mais claro que os militares vieram para ficar. Primeiro moeram os partidos. Agora estão dizendo, nós é que vamos escolher quem que vai ser prefeito da onde. É aqui que o Paulo Maluf vai começar a fazer carreira. Por que o Paulo Maluf faz carreira? Porque ele, dono da Eucatex, né, uma empresa de cimento, fanático por poder e por dinheiro, né, vai ser indicado prefeito de São Paulo. Sucessivas vezes. Né? Daí ele fica 4 anos, daí vem o outro, daí ele volta o Maluf, daí vem o, daí volta o Maluf, né? E aí você tem ali, nos 21 anos de ditadura, você tem o Maluf umas 4 vezes prefeito de São Paulo, daí ele volta mais uma vez ainda depois, vai ser um horror, né? Bom, São Paulo é o que é, por causa disso, né? Mais ou menos pelo mesmo motivo que o Rio de Janeiro é o que é.
Então, é essa situação. Agora, o que é muito importante a gente dizer? Por que ele fez isso daqui? Por que veio o AI-2? Porque eu tinha vários partidos e esses vários partidos estavam todos muito interessados em esmagar a ditadura, especialmente os partidos de esquerda. Então, para diminuir a pressão contra a ditadura, o que os militares vão fazer? Vocês vão ter que se matar aí em 2 partidos. Então vai ter que reorganizar todo o jogo de forças. Todo o jogo de forças política, todo jogo político vai ter que se reorganizar, se reestruturar, porque agora vão ter que ser 2 partidos apenas, né? 2 agremiações. A gente chama de partido porque funcionava como tal, mas esses 2 partidos, essas 2 agremiações, tá? Então aqui, isso aí 2, bipartidarismo. Aí 3, eleições indiretas. E aí, a maioria dos políticos que em princípio eram fanáticos pelo golpe, que eles diziam intervenção, a vitória da democracia e o escambau, agora vão ficar assustados e vão falar, pomba, mas peraí, mas assim eu não vou chegar, não vai chegar a minha vez. Assim eu não vou assumir o poder. O Lacerda, que queria ser presidente, percebeu que não ia ser presidente. O Carlos Lacerda, que era governador do Rio de Janeiro. Então, o que o Lacerda vai fazer? O Lacerda vai ligar para o Juscelino Kubitschek e para o João Goulart. E aí eu tenho Lacerda da UDN. Era o nome forte da UDN. Ligando para o João Goulart, nome forte do PTB. Ligando para o Juscelino Kubitschek, nome forte do PSD. Ou seja, os 3 principais partidos vão conversar para fazer a chamada Frente Ampla. O que é a Frente Ampla? Frente Ampla é essa associação, é esse grupo que vai reunir membros dos 3 principais partidos e dos partidos menores, evidentemente, mas de oposição forte ao governo. Tudo bem? O que é muito interessante é o seguinte. João Goulart morre. 4 meses depois, morre o Lacerda. 4 meses depois, ou 6 meses depois, morre o Juscelino Kubitschek. Ou seja, os 3 caras vão ser mortos, vão morrer com menos de 1 ano, ou 1 ano e pouquíssimos meses de diferença. Depois dessa foto aqui. Depois da organização da Frente Ampla. Ou seja, o que a gente precisa ter muito claro? O Goulart morreu de um ataque de coração, mas se você colocar no YouTube, você vai ver o depoimento de um agente da ditadura uruguaia falando do esquema para matar o Goulart, trocando o remédio dele que controlava a pressão por placebo. Ou seja, o cara é cardíaco, você tira o remédio dele, bota um placebo no lugar, num certo momento a chance dele empacotar é muito grande. A mesma coisa vai acontecer com o Lacerda, também é um infarto de miocárdio. E o Juscelino Kubitschek morre num acidente de carro completamente bizonho. Ele cruza a pista, ele é atingido por uma carreta, cruza a pista e dá de frente com um ônibus. Aquelas coisas assim, puta que azar. Seria puta que azar se ele não fosse membro da Frente Ampla e os outros 2 caras da Frente Ampla não tivessem morrido os 3 no mesmo ano. Assim, não no mesmo ano, porque eles morrem com, né, meses, então vira o ano aí, né? Mas é impressionante a proximidade da morte de todos eles. Mas o que eu quero frisar é que mesmo o Carlos Lacerda, que era apoiador convicto da ditadura, do golpe, da intervenção, né, como ele chamava, vai passar um tempinho, vai passar 2 anos, ele percebe, agora ferrou. E vai passar a ser um ferrenho opositor da ditadura. A coisa começa a querer sair do controle. Por que começa a querer sair do controle? Porque a economia está indo mal.
A população não apoia. Nas eleições que ainda restam, os candidatos do governo perdem. Então, o que vai precisar acontecer? O governo vem com uma constituição. Entra goela abaixo uma constituição, que é uma constituição extremamente favorável ao poder executivo, quer dizer, você praticamente aniquila os outros dois poderes. O presidente é o único que pode fazer emendas constitucionais, ou seja, ele é o único que pode dizer como que o orçamento vai ser gasto, né? Ele é o único que pode fazer alterações significativas nas leis e incorporação dos atos institucionais, ou seja, ato 1, 2, 3 e o 4, que já tinha acontecido, que é um reforço do 3, vão ser, os 4 atos vão ser incorporados à Constituição. Ou seja, acabou. Para piorar, vai aparecer a Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional, escreve aí, grifa aí, põe em neon, faz brilhar no seu caderninho, porque Lei de Segurança Nacional é um troço importantíssimo. Por quê? Porque a Lei de Segurança Nacional é alguma coisa extremamente vaga. E por ser alguma coisa extremamente vaga, você pode ser acusado de estar violando alguma lei que põe em ameaça, né, que ameaça a segurança nacional. É uma forma de você declarar que existem terroristas internos no seu país. Então, a Lei de Segurança Nacional, o governo usa quando tem algum membro da oposição enchendo muito saco, seja incitando, né, o cara que fala, né, o cara que fala contra o presidente, que quer convocar uma greve muito diferente, que quer uma manifestação muito diferente. Isso pode, com base na Lei de Segurança Nacional, te colocar na cadeia. Por quê? Porque ela é vaga. É vaga. Então, é uma forma de te pegar por ser oposição ao governo. Tá? Então, essa Lei de Segurança Nacional é uma forma de repressão consentida. Então, tá na forma da lei. Entendeu? Eu não vou te prender à toa. Eu vou te prender porque você está ameaçando a segurança nacional. Porque você representa a ameaça comunista. Porque você representa um perigo para o país. Então, a Lei de Segurança Nacional é uma lei muito complicada, por ser muito vaga, muito abrangente. Então, isso traz para o governo um poder impressionante. Tá? Bom, aí, no meio dessa situação, sai do poder o Castelo Branco. Nós vamos eleger o Costa e Silva. Nós quem? Aquele Congresso extremamente depurado. Aquele Congresso extremamente depurado. Então, aquele Congresso que nós afastamos toda a oposição, lembra que a gente caçou toda a oposição? Só esse Congresso que a gente resolveu que ia permanecer vai nomear o presidente. E aí vence o Costa e Silva, que é um linha dura. E é complicadíssimo. Porque o Costa e Silva vai pegar o país numa bucha econômica e com uma oposição crescente da opinião pública. A opinião pública está fortemente contrária ao governo. A opinião pública não está gostando do governo. Tanto assim que a gente vai começar a ter em 1968 manifestações aqui no Brasil. E aí a gente vai lembrar da aula da semana passada, da aula da semana anterior, quando a gente falou da Revolução de 68 lá na França, lembra? Maio de 1968, né? Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, movimento hippie, todo aquele movimento estava aqui, de alguma maneira, tá? Convido vocês a assistirem aquele filme Uma Noite em 1967, que fala do Festival Nacional da Canção de 1967. Tem muita coisa acontecendo ali. Eu coloquei aula sobre isso na plataforma, né? Tem um monte de coisa disso. Por quê? Porque a classe artística vai contra. Eu tenho uma revolução cultural acontecendo.
E é justamente no momento em que o Brasil tem o governo mais intransigente. Então, quando os estudantes começam a ir às ruas pedindo melhor qualidade e preço no RU, o que é RU? É restaurante universitário, o governo vem descendo a lenha. Vem batendo em todo mundo. Também vem batendo por conta de questionamento, né? Uma vez que você é aluno de uma universidade pública, qualquer problema na universidade pública é um problema do governador. Então eu fiz Unicamp, então você está estudando na Unicamp, de repente passa um cara batendo um bumbo na porta da sala, dizendo que o secretário de educação tomou tal medida que afeta a bolsa de estudo, e aí sai todo mundo de sala de aula e vai fazer manifestação na porta do reitor. O reitor fala, gente, não tenho muito o que fazer, manifesta aí, eu vou pedir lá, ó, escreva um ofício aqui e tal, mando lá, mas não é exatamente comigo, né? Eu recebo um dinheiro e gasto esse dinheiro. Outras vezes é um problema do reitor, que o reitor tem que resolver, mas enfim, é sempre uma questão de política pública quando se trata de universidade pública. Por que é política pública? Porque é dinheiro do Estado, é dinheiro público. Então, quanto vai ser gasto por parte do Estado no financiamento da educação pública? Seja educação de nível básico ou educação de nível superior, né? Até pós-graduação. Tudo bem? Então, uma questão pública. E aí, o Edson Luiz, um dos estudantes que estava lá fazendo manifestação, morreu, tomou um tiro numa dessas manifestações, dentro de um restaurante chamado Calabouço, tá? E ele tá lá, aquela manifestação contra a polícia, ele é baleado e morre. Matar estudante e matar trabalhador é muito complicado. Matar criança em favela, a gente já tá até banalizado, né? Quando eu vejo a população de favela com aqueles cartazes dizendo parem de nos matar, é sempre impressionante porque é absolutamente irreal, né? Você pega estatística da polícia, a quantidade de pessoas mortas pela polícia, a condição social dessas pessoas e tal, não quero devanear, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. A situação é caótica, é preocupante, é desesperadora, na verdade, mas você matar estudante é um horror. É um horror. Estudante e pai de família. Você mata um cara solteiro, branco, ninguém fala nada. Né? Agora, você mata um pai de família, você mata um estudante, é pavoroso. Então, matou o estudante. E aí, a missa de sétimo dia do Edson Luiz se tornou um ato político. E por que é um ato político? Porque você vai velar o corpo de alguém morto pelo Estado. E isso é um ato político na medida em que você está colocando pressão contra o Estado. Entendeu? É disso que se trata. Então você está pressionando o Estado. Está dizendo, olha, eu estou com ele que morreu, não estou com você. E aí a polícia manda a cavalaria. Manda a cavalaria. E as pessoas começam a andar com bolinha de gude no bolso. Por quê? Porque a hora que vê a cavalaria, você joga a bolinha de gude, o cavalo pisa na bolinha de gude, plumba, cai, derruba o policial em cima e tal, não sei o quê. Né? Então passa a ser uma estratégia você andar com bolinha de gude. Tá? É essa a situação que a gente está enfrentando aqui. Bom, aí em julho de 68, isso é em março, em julho de 68, o Marcos Palmeira, que é o presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, não é o ator, é o presidente da UNE, ele convoca uma reunião para discutir como é que nós vamos fazer e tal. E essa reunião acaba que nós não vamos fazer reunião, nós vamos fazer uma passeata. E nessa passeata aparecem 100 mil pessoas. Uma loucura. Você fala, mas para tirar Dilma foram milhões. Sim, só que era 2000 e tanto, né? Lembra? A população no Brasil até 1960 é mais
rural do que 70, né? Até 1970, a população no Brasil é mais rural do que urbana. As cidades eram muito menores, né? Fora a comunicação, sem dúvida. As cidades eram muito menores, então se aglomerar, para usar uma palavra da moda, aglomerar 100 mil pessoas era um negócio muito, muito extraordinário. E aí você faz a passeata dos 100 mil. Nós vamos discutir, aí vai ser uma loucura, aí um monte de artista entrando, né? Esses velhinhos que a gente vê hoje, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, esse que morreu agora, o Ricardo Reis, Sérgio Ricardo, não é Ricardo Reis, Sérgio Ricardo, a Nara Leão, que morreu faz tempo, né? Mas desses atores, Rita Lee, né? A Elis Regina, esses cantores que eram jovens universitários à época, foram todos nessa passeata, nessa manifestação, né? Primeiro porque eram estudantes, era um negócio organizado por estudantes, também porque eram celebridades e queriam emprestar fama, né? E também por uma convicção política, porque o que vinha acontecendo no país é coisa de outro mundo, né? Então, essa manifestação aqui é a passeata dos 100 mil. Aí nós vamos ter a classe trabalhadora também fazendo greve, porque lembra, eu disse, o plano econômico não deu certo nesse primeiro momento. Arroxo salarial, desemprego, recessão, lembra a aula passada? Então não funcionou. E aí aparece uma modalidade de greve que é sensacional. Porque greve você podia ser acusado da Lei de Segurança Nacional por fazer uma manifestação e tal. Piquete, greve, essas coisas. Então o que os caras começaram a fazer? O seguinte, nós vamos fazer greve, mas nós vamos ficar em casa. Nós não vamos pra rua. Nós vamos ficar em casa. Então você vai, faz a assembleia na porta da fábrica, decreta a greve e volta para casa. E aí, como é que você faz para combater uma greve que está todo mundo em casa? Um horror para combater, né? Mas uma prática muito bem sucedida. Então o que eles vão, o que o governo vai ter que fazer de novo? Vai ter que se mostrar absolutamente autoritário, vai ter que entrar efetivamente na cara das pessoas e arrastar as lideranças para dentro da greve, para dentro da fábrica ou para cadeia, né? Você prende a liderança e fala pro resto, vai, porque senão você, né? Então Osasco, Contagem, Belo Horizonte e tal, sempre com repressão do governo. Aqui é a Batalha da Maria Antônia. Na verdade, aqui não é a batalha, daqui é uma das brigas que teve ali. Maria Antônia é uma rua em São Paulo, fica perto da Paulista. Ela desce ali dos Jardins e quis o destino que na Maria Antônia você tivesse, descendo a rua do lado direito, você tivesse a FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ou seja, filosofia, letras, sociologia, história, ciência política, antropologia. Quer dizer, o mais normal ali lambe o pé da mesa, né? E descendo a rua um pouquinho mais para baixo, do outro lado da rua, do lado esquerdo, você tinha a Universidade, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Óbvio que ia dar ruim. Óbvio. Então você tem a RIP entrando, o RIP entrando na FEFELESH, e você tem o Riquinho entrando na Mackenzie, na mesma rua. Óbvio que vai ter provocação. Óbvio que os ânimos vão se exaltar. Nós vamos chegar num momento em que vai ter carro pegando fogo, que os caras vão subir com paralelepípedo no alto do prédio e jogar o paralelepípedo na cabeça do outro. A polícia vai ter que chegar atacando bomba dentro da FEFELESH. E claro que dentro da FEFELESH, não dentro da Mackenzie, né? Porque a polícia estava do lado de vocês sabem quem. Então, é a Batalha da Maria Antônia, uma loucura completa, tá?
essas briguinhas aqui viraram, num certo momento, a Batalha da Maria Antônia, como morreu gente, um horror, né? Mas a divisão, a polarização naquele momento era imensa. Esses caras vão fazer o CCC, esses caras da Mackenzie e outros, vão fazer o CCC. O que é o CCC? É o Comando de Caça ao Comunismo, tá? Qual que é a ideia do comando de caça ao comunismo? É a seguinte: arte sim, palavrão não. Por quê? Porque você começa a ter uma classe artística absolutamente questionadora. Também dos costumes. Então assim, não pode falar palavrão? Nossa, eu não sei falar se eu não falar palavrão. Lembra aquela coisa do hippie? Tem que usar cabelo curto, eu vou usar comprido, tem que fazer barba, eu vou deixar de fazer, tem que ter emprego, eu vou deixar de ter. Então aparece esse tipo de coisa. É nessa época que aparece um disco do Tom Zé chamado Todos os Olhos. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Eu já li gente do próprio Tom Zé dizendo que foi a história que eu vou contar. Eu já vi gente do próprio Tom Zé dizer que não foi bem assim. Mas qual que é a história? O disco Tom Zé de Todos os Olhos, teoricamente, foi colocado... Tem uma capa, deixa eu colocar a capa do Todos os Olhos. Tom Zé, imagens. Deixa eu colocar a capa aqui. Mackenzie, naquele momento, era vista como mais elitista. É